acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Alegria que hoje eu vou fazer mais um vídeo daquilo que o Senhor tem falado para mim e eu quero compartilhar através desse canal com vocês. Eu quero receber a bênção, mas também abençoar e pedir ao Senhor que continue guardando vocês, livrando de todo mal, e pedir para que quem estiver assistindo, estiver gostando das ministrações que aqui eu tenho postado, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam nesse canal para que vocês possam receber aí a notificação de quando eu postar mais um vídeo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, da forma como que é organizado, como que Jesus se organizou, que nada foi feito assim de qualquer maneira, mas ele foi muito didático, muito interessante. Hoje eu vou ler Mateus, o livro de Mateus, capítulo 10, que é quando Jesus envia os 12. Diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, e nem cintos, nem cobrem seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Até aqui, no versículo 10. E o Senhor me chamou muita atenção quando Ele vira para os 12 e fala para que eles não se dirijam, no versículo 5, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. A palavra de Jesus, ela sempre tem um alvo. Ela é nunca falada por qualquer motivo. Toda a palavra dele tem uma finalidade. E o que me chamou a atenção quando ele falou assim: não se dirijam aos gentios. Então os 12 discípulos, eles eram judeus. E Jesus mandou que eles fossem até a casa de Israel. Ou seja, que era para eles, nesse caso, pregarem para o povo dele mesmo, né, o povo deles. Então que era para eles irem até a casa de Israel, dizer que é chegado o reino de Deus. E o interessante é quando ele fala assim: não se dirijam aos gentios. Por que ele fala aqui? Porque lá na frente ele tem algo preparado para os gentios. Jesus não falou isso em vão. E nós vemos lá na frente quem foi o apóstolo dos gentios. Foi o apóstolo Paulo. Jesus chamou, né, o apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos gentios. E o que é muito interessante também, que quando ele fala sobre, quando ele diz aqui, sobre, não entreis em cidades samaritanas. O próprio Jesus lá na frente, no capítulo 4 de João, ele diz assim: os fariseus, ouvindo falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria,
chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco de água. E seus discípulos também tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E aqui em diante, começa toda uma narrativa de Jesus, falando que ele é a água viva, que faria jorrar água viva de dentro do interior dela. E assim ela fica maravilhada com a palavra de Jesus, porque Jesus conta a história dela, diz que ela teve 5 maridos, e o que ela tem agora não é dela. E ele conta toda a vida dela sem ela ter falado nada. Então ela fica maravilhada, ela volta lá para o povo dela, fala o testemunho dela, e vem aqui, alguns daqueles vêm terem um encontro com Jesus. E assim a palavra do Senhor diz, no versículo 39 desse mesmo capítulo 4 de João, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Quer dizer, Jesus disse para os discípulos dele, para que eles fossem até a casa de Israel, para pregar aquelas ovelhas, mas que eles não passassem pela cidade dos samaritanos e não pregassem também aos gentios, porque Jesus já tinha predeterminado dentro do coração dele, que era o projeto do Pai, que o apóstolo Paulo fosse o apóstolo dos gentios, levasse a palavra até os gentios, e que Jesus iria passar por Samaria e que aquelas pessoas iriam crer por causa do testemunho dado pela própria mulher samaritana. Então olha como o reino de Deus é tão organizado. Então o que o Senhor colocou no meu coração foi que quando Deus colocar algo no seu coração para que você faça, para a vida de alguém, de repente Deus toca no seu coração para você evangelizar alguém, o seu vizinho, ou uma pessoa distante, ou no meu caso, como ele tem colocado também, para que eu fale aqui através do canal. Então, para que a gente faça, porque aquele que está na nossa família, é o nosso próximo, que precisa ouvir a palavra, mas que muitas vezes não aceita quando a gente fala, quando nós falamos com ele, o Senhor já tem alguém preparado para falar com eles em nosso lugar. Então, que a gente não precisa se preocupar, a gente tem apenas que entregar para o Senhor, porque Ele conhece tudo, Ele conhece todas as coisas. E Ele vai preparar alguém para levar o Evangelho àquela pessoa a quem você ama tanto, e essa pessoa não te dá crédito, não quer te ouvir. Mas o Senhor vai enviar alguém, assim como Ele enviou os discípulos à casa de Israel, enviou o apóstolo Paulo aos gentios e enviou o testemunho da mulher samaritana lá para a cidade de Samaria. Então que você acalme seu coração, que você entregue tudo nas mãos do Senhor. Você imagina uma enfermeira, quando ela recebe o bebê, uma mulher teve um bebê, acabou de nascer. E essa enfermeira vai preparar aquele bebê, dá o primeiro banho, e ela vai entregar a quem? Vai entregar a mãe. Então ela vai entregar a mãe porque sabe que a mãe é aquela pessoa que vai cuidar do bebê, que vai alimentar, que vai dar o calor quentinho. Então ela entregou a criança para quem de direito, para a pessoa certa. A mesma coisa somos nós. Quando nós temos um problema, quando nós temos uma pessoa que a gente ama tanto e que a gente se preocupa tanto e que a gente precisa que o Senhor faça algo na vida dessa pessoa ou numa situação nossa em particular,
a gente precisa entregar nas mãos do Senhor, confiar, sabendo que nós estamos entregando a nossa petição à pessoa certa, a única pessoa que pode resolver o problema. Então a gente não pode ficar entrega ao Senhor e pega de volta. Ou seja, quando a gente pega de volta, significa que a gente está se preocupando muito, significa que a gente não tem tanta certeza assim de que Deus vai fazer. Então, se despreocupe, entrega ao Senhor, confia nele, continua orando, continue com as suas esperanças de pé, não desista. Momentos difíceis vêm, mas nada vai te separar do amor de Deus. Nenhuma tribulação, nenhum problema vai te separar do amor de Deus, vai fazer com que você perca a sua fé. Alimente a sua fé, sempre alimente a sua fé. Nunca deixe de orar, nunca deixe de crer, em nome de Jesus. Então eu encerro aqui essa palavra de hoje. Que o Senhor nos abençoe, continue nos guardando, continue falando aos nossos corações, que Ele ache em nossos corações terra boa, para que a semente dele venha dar frutos em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus.